Boa noite, pessoal. A gente pode falar também bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, porque tem gente que às vezes vai ver essa palestra do professor Robson de madrugada, né? Na hora que estiver digitando alguns códigos lá, pegando alguma inspiração. Para quem não me conhece, meu nome é Wanderson. Eu sou novo aqui na faculdade, estou aqui na área do setor acadêmico-pedagógico, sou formado em ciência da computação, sou professor há 29 anos na área de tecnologia, ciência da computação, sistema de informação, e é um prazer estar aqui, né, ajudando agora a dar, digamos assim, mais brilho aos cursos de TI e, obviamente, quando eu falo brilho, não é de mim, estou falando de professores como o professor Robson, que está chegando agora na equipe, né, professor Márcio, e sim, o pessoal que a gente está aos poucos vendo que são pessoas com experiência, conhecimento, competência e que querem compartilhar isso tudo com vocês, né? Então a gente está aí iniciando mais um ciclo de palestras nos cursos da área de TI, e hoje a gente está aí com a presença do professor Robson, a quem a gente agradece, viu, professor Robson, em nome aqui do nosso mantenedor, professor Gisiel, em nome do nosso reitor, professor Rogério, e de toda a equipe aqui da área de TI, aqui dos cursos da FASU, tá? Passar a palavra para o André, que vai fazer uma leitura no currículo do professor Robson aí, e em seguida o professor Robson vai nos abrilhantar com a sua fala aí do introdução ao IA e Machine Learning. Obrigado mais uma vez, de antemão, professor. Eu que agradeço. Agora, prazer, eu sou o professor André Luiz, aquele que vai apresentar esse incrível profissional que irá sediar a nossa palestra de hoje. O professor Robson, ele é formado em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Lavras, possui mestrado em Sistemas de Automação também pela Universidade Federal de Lavras, pela UFLA, e atualmente curso doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Robson já deu docência voluntária em ambas as instituições onde estudou, e no momento, agora eu acredito que seja o melhor momento para te passar a palavra, professor. Muito obrigado, professor André, professor Wanderson. Eu agradeço o convite aí da FASU para essa palestra e estou aqui para compartilhar um pouquinho aí do que eu venho estudando, do que eu venho trabalhando com os alunos e com o pessoal que talvez venha a ser aluno aí da FASU um dia, que esteja vendo e ainda não faz parte da instituição. Então, hoje eu resolvi fazer uma pequena palestra, meio que um workshop também aí, tratando desse tema que talvez seja, pelo menos a nível de mídia, o tema mais falado, eu acho, atualmente, em TI, que são aí a inteligência artificial. E aí eu trouxe aqui inteligência artificial, machine learning, e eu queria tratar desses assuntos com vocês, construindo um pequeno modelo aqui na prática, ao vivo com vocês, para vocês terem uma noção de como é aí o dia a dia de quem trabalha nessa área. Então, hoje, né, eu vou passar aqui para vocês uma pequena introdução à inteligência artificial. Vou diferenciar também alguns conceitos que, para quem não é da área, pode ficar meio confuso, como o que é IA, inteligência computacional, machine learning, deep learning. Vou passar uma função, né, uma visão geral das funções de um cientista de dados, um analista de dados, um engenheiro de machine learning, um engenheiro de inteligência artificial, né? São várias profissões, são várias funções aí no campo da IA que vão ter muitas vezes as suas funções, os seus objetivos aí se entrelaçando, mas cada um com um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de interesse, especialização em um ponto, né, desse processo de se trabalhar com tecnologias de inteligência artificial.
eu quero fazer tudo isso aí com vocês a partir de uma demonstração prática. Eu quero construir aqui ao vivo com vocês, rapidamente, um modelo de classificação, e aí a gente vai explorar um pouquinho melhor o que são esses modelos de classificação, e no finalzinho dá aí um espacinho para vocês fazerem umas perguntas e um resumo geral aí da nossa conversa de hoje, né? O professor André aí já me apresentou, então vamos pular essa parte. Eu só vou acrescentar, né, que eu trabalhei na minha graduação, no meu mestrado e trabalho agora no meu doutorado com pesquisa em sistemas inteligentes e em processamento estatístico de sinais. A gente já vai pular ali para o código, né, os slides vão ser poucos, e eu vou fazer esse código usando a linguagem de programação Python. Então, eu convido, caso alguém tenha instalado aí no seu computador, tenha acesso a uma distribuição Python, que copie ou tente seguir esse código para mim, comigo aqui, para vocês também visualizarem, experimentarem um pouco aí dessa, né, construção de um modelo. A gente vai estar utilizando essas 4 bibliotecas aí do Python que você teria que ter instalado, que é a Pandas, a Seaborn, a Matplotlib e o sklearn. Beleza? Então vamos lá para o código sem mais delongas. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. E aí eu só queria pedir para que o professor André confirmasse se está tudo aparecendo aí bonitinho para o pessoal. Perfeitamente, professor Robson. Está totalmente alinhado, no tamanho ideal, inclusive. Ok, então vamos lá, muito bem. Aqui eu já adiantei um pouquinho e fiz todas as importações necessárias para a gente trabalhar com esse código. Eu peço para vocês que não se preocupem com programação aqui, agora não é o nosso foco, né? Mas vamos começar lá. Quando a gente vai trabalhar com IA, eu acho importante a gente começar a diferenciar um pouco os conceitos. Então, o que de fato é inteligência artificial? Inteligência artificial vai ser um ramo das ciências da computação em que ela vai estudar máquinas, algoritmos, né, softwares com capacidades que normalmente são, né, delegadas a nós humanos. São funções que exigem, a princípio, uma inteligência humana. Nesse ramo, a gente vai ter vários problemas que a IA vai tratar. A gente vai ter reconhecimento de padrões, que vai ser o que a gente vai tratar hoje nessa palestra, mas também vai ter tomada de decisões, vai ter aprendizado a partir de dados, né, que é uma capacidade normalmente humana a aprender. E aí a IA vai tratar de máquinas que também conseguem aprender. Para exemplificar onde que IA está aí no nosso dia a dia, por exemplo, assistentes virtuais como uma Alexa, a Siri, o Copilot agora da Microsoft, são todos dispositivos, são todas tecnologias baseadas em inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial, a gente vai ter, digamos assim, 2 grandes ramos, né? A gente vai ter uma IA clássica, também conhecida como inteligência artificial simbólica, que foram as primeiras IAs, por assim dizer. Essas IAs, inicialmente, elas eram desenvolvidas a partir de um sistema muito complexo de regras muito bem definidas. Então, naquela época, o desenvolvedor dessas IAs, e ainda se usam elas, eles definiram um conjunto de regras específico para aquele problema que ele queria tratar. E a IA, a partir da interpretação dessas regras explicitamente colocadas no código, conseguiam ou não resolver o problema, né, proposto. A gente pode citar como um exemplo dessa IA sistemas especialistas de diagnóstico médico baseados em regras. Então, né, você pega várias regras, várias condições de diagnóstico,
e a partir dos dados de entrada de um paciente, ele vai verificar nessas regras se o paciente tem ou não determinada doença, se ele é diagnosticado ou não com esta doença. As IAs simbólicas, elas são muito complexas, né, de serem realizadas justamente por causa dessa definição de regras que tem que ser feita por um especialista naquele problema. E aí a gente passa para uma segunda categoria de IAs, que são as IAs de inteligência computacional. O que vai ser esse termo inteligência computacional? Vai ser um ramo da IA que vai desenvolver métodos que procuram imitar inteligência natural. E por inteligência natural, são coisas que existem na natureza. Digamos, a mais famosa de todas as técnicas, métodos de inteligência computacional, talvez sejam as redes neurais artificiais, que elas tentam imitar o funcionamento aqui do nosso cérebro, dos nossos neurônios, como a gente consegue, né, guardar informação no nosso cérebro, como essa informação se propaga e como nós aprendemos. Mas dentro dessa categoria também, a gente vai ter a chamada lógica fuzzy ou lógica nebulosa, usando o termo em inglês. A gente vai ter os algoritmos genéticos, que são baseados na teoria da evolução desenvolvida por Darwin. A gente vai ter sistemas imunológicos artificiais, algoritmos colônia de formigas, colônia de abelhas. Então, vejam só que pelos nomes a gente já vê essa inspiração na natureza. São todos algoritmos, métodos e técnicas que tentam extrair, né, do que a natureza construiu aí por bilhões de anos, um insight de inteligência e tentam imitar de alguma forma, até agora com bastante sucesso. Depois a gente vai descendo um pouquinho mais e aí a gente chega no machine learning, né, ou aprendizado de máquina. O que vai ser o machine learning? Vai ser também um subcampo ali das inteligências artificiais, em que o foco do machine learning vai ser desenvolver algoritmos que vão permitir que as máquinas aprendam com suas experiências sem serem explicitamente programadas. Então, quando a gente utilizar um algoritmo aí de machine learning para treinar uma rede neural, a rede neural, a princípio, diferente daquelas IAs simbólicas, ela não foi programada tendo em vista um tipo de problema específico. Vai ser os dados que a gente utilizar para treinar elas que vai dizer qual função, né, qual objetivo essa IA, essa rede neural vai adquirir. Então, aí, a gente muda esse paradigma de uma programação... Boa noite, professor. Atrasado, mas eu cheguei, viu? Tava resolvendo um probleminha aqui na frente aqui da escola que eu trabalho. Sem problema. Boa noite. Vamos continuando, então. E aí, por fim, né, dos termos aí mais comuns que a gente ouve quando a gente fala aí de conceitos mais fundamentais em A, vai ser o Deep Learning. O Deep Learning é uma extensão, então, do Machine Learning específico para o que a gente chama de redes neurais profundas. E essas redes neurais, né, elas têm esse nome porque elas são estruturadas em camadas de neurônios. E aí, quando você começa a crescer muito essas camadas, as redes neurais ficam... elas necessitam de um treinamento especial. E aí, a Deep Learning, né, trata desses algoritmos especiais para essas redes profundas. Um exemplo, por exemplo, que usa o Machine Learning seria, por exemplo, os sistemas de recomendações da Netflix ou do YouTube. Vejam que quando você cria uma conta no YouTube ou no Netflix, ele vai te propor as coisas que são mais famosas geral. À medida que você vai assistindo vídeos, dizendo o que gostou, com o que não gostou, o sistema vai aprendendo com você, com a forma como você usa essa ferramenta e vai começando a te dar cada vez mais melhores sugestões. O Deep Learning, por exemplo, a gente vê ele lá no Facebook.
quando você posta uma foto no Facebook, Instagram, que ele sugere marcar um amigo seu, é uma rede neural profunda, especializada ali em reconhecer faces, que aprendeu que aquele quadradinho ali é a face de um amigo seu, que você pode marcar eles. Beleza? Agora, passando aí, né, por esses conceitos, vamos começar aqui finalmente o nosso código sem enrolação. Então, eu estou com a minha colinha aqui do lado para fazer essa programação um pouco mais rápido. E como que vai ser, né, o dia a dia de vocês, se vocês começarem a trabalhar com inteligência artificial? Tudo vai começar com um banco de dados. Aqui no Python, eu vou carregar esse banco de dados aqui, que se chama Iris. Então, opa, não deu errado porque eu não carreguei aqui. Olha só. Vamos lá, agora foi, perdão. Então, eu vou carregar esse banco de dados aqui, que se chama Iris. Não se preocupem com este banco de dados. Mas nesse ponto aqui, seria uma das funções de um cientista de dados, por exemplo, escolher o banco de dados, garantir a qualidade desse banco de dados e avaliar se ele é adequado ou não para o programa que a gente quer, para o problema que a gente quer resolver. Todo essa área de machine learning, ela é extremamente dependente da qualidade de dados. Você pode ter a técnica mais avançada que existe. Se o seu banco de dados não é adequado, não é um banco de dados bons, você não vai ter bons resultados. Beleza, mas aí a gente tem que começar a explorar o que a gente vai fazer com esse banco de dados. A gente vai entrar, então, numa fase de visualização. Uma forma muito legal da gente ver visualizar nossos dados, seria ver como eles estão estruturados. Então, aqui eu pedi para plotar os 5 primeiros dados desse nosso banco de dados. E aí, o que a gente, né, consegue perceber? Que ele tem aqui 5 colunas, e aí, como eu sei de antemão que eu escolhi esse banco de dados aqui, porque ele é um problema de classificação, eu sei que as 4 primeiras colunas aqui são o que a gente chama de features, recursos ou características. São essas 4 primeiras colunas que vão descrever os dados para a gente. É a partir dessas 4 colunas, desses 4 valores, que a gente vai desenvolver a nossa rede neural aqui, a nossa IA. E o nosso objetivo vai ser que, quando eu entrar com esses 4 valores para a minha rede neural, ela acerte a 5ª coluna. A 5ª coluna é chamada de alvo, né? Ela é o nosso objetivo. A gente quer que a rede neural aprenda a classificar esses valores aqui. Então, a gente vai entrar com os dados e ela vai dar para a gente aqui qual é o nosso alvo. Outra forma bastante simples da gente ver é fazer estatísticas descritivas, que pode ser feito com este código aqui, certo? Com as estatísticas descritivas, a gente tem um pouquinho mais de informação. A gente vê aqui que esse banco de dados tem 150 valores, certo? A gente vê aqui o valor médio, desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo e algumas outras estatísticas ali que não convém a gente aprofundar agora. Mas é neste ponto que um analista de dados, eles verificaria estes resultados aqui para garantir que esse banco de dados, por exemplo, não tenha valores ausentes, que ele não tenha algum tipo de anomalia, como os chamados outliers, que são valores fora da curva, valores estranhos, certo? Ele também poderia identificar se esses dados estão bem distribuídos. Para problemas de classificação, é necessário que as classes, né, que cada uma das categorias que a gente vai classificar seja bem distribuída para garantir bons resultados. E ele também poderia começar a analisar aí quais variáveis são mais importantes. Então, tudo isso, né, brincar aqui com os dados, calcular estatísticas, valores, seria trabalho aí de um analista de dados.
Uma outra forma da gente brincar aqui com esse banco de dados é fazer o que é chamado de gráfico de pares. Opa, aqui. O que o gráfico de pares vai fazer? Logo ele vai gerar uma figurinha bonitinha aqui. O gráfico de pares ele vai permitir que a gente veja o espaço de parâmetros. Como cada um desses 4 valores aqui se relacionam entre si. Então ele gera essa figura bonitinha aqui. Então, essa figura aqui, na diagonal dela, onde a gente tem essas curvas aqui, isso aqui são curvas de estimativa de distribuição. Mostram como, de acordo com essa característica aqui, como os dados estão distribuídos. Para esse banco de dados específico aqui, eu quero mostrar só para vocês aqui a terceira característica. Vejam esse gráfico de distribuição aqui. Cada cor aqui, a azul, a laranja e a verde, é uma classe que a gente quer trabalhar. Vejam que essa característica aqui, ela promove uma divisão muito boa entre a classe azul aqui e a classe laranja e verde. A classe laranja e verde, por exemplo, agora elas estão misturadas. Então, a gente chama isso aqui de um problema não linearmente separável. Quer dizer que eu não consigo resolver ele com uma regressão linear, por exemplo, passando uma reta ali. Esses gráficos aqui são gráficos de dispersão que vão relacionar cada uma das variáveis. Vejam que se eu passasse uma reta mais ou menos nesse ponto, eu separaria a classe azul das outras duas. Mas uma reta aqui não vai separar a classe laranja da verde. Vai ficar um pouco mais difícil. E é por isso que a gente vai usar a nossa rede neural, o nosso problema, a nossa IA, para tentar resolver esse problema um pouquinho mais complexo aí para a gente, beleza? Então, o analista de dados, ele também analisaria essa figura aqui com mais detalhes, tentaria encontrar outros valores aqui que trabalhassem para a gente de uma maneira bacana. Vamos continuar. O próximo passo. Então, beleza, eu carreguei meu banco de dados, eu analisei ele, tirei algumas ideias ali, vamos começar a preparar esses dados para que a gente use a nossa IA. O primeiro ponto aqui vai ser separar o que a gente chama de variáveis descritivas da variável de alvo. Aqui eu chamei as minhas variáveis descritivas de X, para lembrar a gente lá das funções de matemática lá. Outra coisa que é bom lembrar, se você quer trabalhar com inteligência artificial, preste muita atenção nas aulas de matemática, nas aulas de estatística, de álgebra, vai ser extremamente importante aí para melhorar você como profissional. É essencial. Beleza? Então, nesse ponto aqui, eu comecei a primeira divisão aqui. Um engenheiro de dados, por exemplo, ele é responsável por preparar os dados, certo? Para serem utilizados nos modelos. Ele poderia automatizar essa separação aqui, garantir que os dados estejam prontos para a gente fazer a análise. Um outro ponto que talvez seja necessário é fazer o que a gente chama de engenharia de dados. Vejam que ali eu só tenho 4 informações sobre as minhas classes. Em alguns bancos de dados, vocês vão ter milhares de informações. Então, na fase de engenharia de dados, vocês vão poder ou remover informações que não são tão úteis, usando métodos estatísticos ou outros métodos relevantes para isso, ou então vocês vão poder criar novas características, novos preditores, novos recursos aí para os seus dados, se você tiver muito pouco e talvez ser difícil. Como um simples exemplo aqui, eu resolvi adicionar a esse banco de dados uma quinta coluna que é simplesmente a média dos valores. Então, eu fiz a média daquelas 4 colunas e coloquei na quinta.
E aí vamos ver como que essa quinta coluna, ela fica ali no nosso gráfico de pares. Certo? Só um segundinho para carregar. Vamos lá. Beleza. Aqui, ó, ela criou essa quinta coluna. Vejam aqui pela distribuição dessa quinta coluna que ela lá não é tão útil assim. Ela até tem algumas características, olha, dá para dividir mais ou menos as classes aqui, mas ela não é tão mais informativa do que as outras. Eu fiz aqui mais para mostrar que é um passo possível durante, né, o trabalho aí com IAs. Isso aqui seria a função de um cientista de dados, que ele vai criar novas variáveis que podem melhorar o desempenho ou remover, né, variáveis que não são tão úteis, fazendo as chamadas transformações. Beleza? Um outro passo importante aí é a divisão dos nossos dados em treino e teste. Porque quando a gente vai criar uma rede neural, a gente quer que ela aprenda com os dados de treino, mas quando eu entrar com novos dados, dados que ela nunca viu, ela também seja capaz de acertar. A gente chama isso de generalização. Então, o nosso IA aprendeu com os dados e quando eu dou dados novos para ela, ela consegue utilizar esses dados. Então, é importante a gente dividir em treino e teste. Aqui, eu fiz uma divisão de 30% para teste, 70% para treinamento. Então, de todos os meus todo o meu banco de dados, 70% dele vai ser utilizado para treinar, para modelar a minha IA, e 30% eu vou verificar se ele aprendeu. Ele nunca viu esses dados, vamos ver se ele aprendeu com esses dados. Como eu já tenho aqui os meus alvos, né, que é a variável y, eu consigo verificar a eficiência da minha rede aí, da minha IA. Aqui nesse ponto, tanto o engenheiro de machine learning, e o cientista de dados, eles vão trabalhar. O cientista de dados, ele decidiria, por exemplo, essa porcentagem aqui, que pode ser outro valor, não tem uma regra fixa para essa divisão aqui, né? E o engenheiro de machine learning, ele implementaria essa divisão, né, garantir que o modelo seja treinado corretamente. Beleza? Depois disso, especialmente em redes neurais, é importante a gente fazer um passo que chama-se normalização dos dados. O que é a normalização dos dados? É a gente colocar eles dentro de uma mesma escala. Pela forma que as redes neurais são treinadas, se vocês tiverem características ali com valores muito discrepantes, por exemplo, a gente tem uma característica que é ano de nascimento, 1900 e alguma coisa, 2000 e alguma coisa, são valores muito grandes. E outra característica com valores muito pequenininhos, 0,0 alguma coisa, por algum motivo, o impacto dessas variáveis grandes, o erro que elas geram, tende a ser maior e pode afetar o desempenho do modelo de IA que você está criando. Então, quando a gente faz o escalonamento ou a normalização, e existem vários métodos para isso, a gente garante que todo mundo esteja na mesma escala. A normalização aqui que eu fiz, ela se chama Z-score, que ela é fazer os seus dados ficarem com média 1, então todos os dados têm média 1, e uma variância, uma dispersão unitária. Então todos eles ficam no meio ali no ponto 1 e variam mais ou menos iguais, então eles têm o mesmo ponto. Essa parte aqui também é responsabilidade do engenheiro de machine learning, que escolheria o método adequado ou testaria vários outros métodos aí para ver quais deles vão dar o melhor resultado. Preparados os nossos dados, a gente vai aqui fazer a construção e o treinamento do nosso modelo de rede neural.
Para esse exemplo de hoje aqui, eu escolhi uma rede neural que se chama MLP, ou Multilayer Perceptron, ou ainda em português, Perceptron Multicamadas. Perceptron é um modelo de neurônio, é como se fosse um neurônio da nossa cabeça que a nossa rede neural ali está tentando organizar. E ela é multicamadas, porque, como eu disse, eu vou acrescentando camadas. Ela vai ter uma camada de entrada, onde eu vou entrar aqui com os 5 parâmetros. Depois ela vai ter uma ou mais camadas escondidas, que vão fazer cálculos ali com os neurônios, com o modelo de neurônio, e existem vários modelos de neurônio. E no final a gente vai ter uma camada de saída. Essa camada de saída vai ser um neurônio que vai dar resposta para a gente. Qual é a classe que a gente quer? Para essa MLP aqui, eu construí ela com 2 camadas escondidas, todas as 2 com 10 neurônios em cada uma delas. Então, a nossa rede neural ficou mais ou menos assim: 5 parâmetros de entrada, 10 neurônios, 1 neurônio de saída para dar a resposta ali para ela. Existem outros parâmetros que a gente pode trabalhar aqui. A gente pode trabalhar com o algoritmo de treinamento, com o número de neurônios, né? Dá para trabalhar nisso, dá para mudar o que a gente chama de função de ativação do neurônio, que eu acho que não cabe aqui, mas existem vários parâmetros da nossa rede aí que podem ser modificados. A gente chama ele de hiperparâmetros, ok? E aí vai ser função do engenheiro de IA projetar essa rede neural, escolher todos esses parâmetros para ela ser a melhor possível. Ok? Então, beleza. Até aqui o que a gente tem? A gente tem ali um X de treino, um Y de treino, um X de teste e um Y de teste. O X é a entrada, o Y é o que a gente quer, é o nosso alvo. E agora aqui eu criei um modelo vazio da minha rede neural. Eu só criei a estrutura delas. Depois disso, a gente tem que treinar, a gente tem que alimentar ela com os dados. E a gente pode fazer aqui no Python com uma simples linha aqui, que é esse comando fit. Então, vejam aqui que eu passei os meus dados de treino, aqueles 70% dos dados, e os alvos deles, né, os rótulos dele. Então, para cada 5 pares de valor, quer dizer, 5 valores ali, cada um tem um alvo diferente. Só voltando aqui em cima, para vocês terem uma noção. Por exemplo, ó, se eu entrar ali com 5.1, 3.5, 1.4 e 0.2, eu quero que a resposta da minha rede neural seja setosa aqui no caso. Beleza? Então, eu treino ela com esses dados, eu vou alimentando elas com os nossos dados, até que esse treinamento fique completo. Uma vez que o meu treinamento esteja completo, eu tenho que verificar se ela aprendeu. Como que eu faço para ver se ela aprendeu? Eu coloco os meus dados de teste na minha rede neural, que no Python aqui é feito pelo comando predict, e vejo qual Y ela preveu. É a previsão dela. Então, a partir desses dados aqui, o que ela me respondeu? E aí eu posso comparar esse Y predito aqui, o previsto pela rede neural, com esse Y de teste que eu criei. Idealmente, os dois ali vão ser iguais. Se eles forem iguais, a minha rede conseguiu generalizar. Então, eu vou mandar rodar aqui, ela vai aprender, e agora a gente vai verificar de alguma forma esse desempenho. A forma mais simples de analisar o desempenho de uma rede neural é pela acurácia, que é pela quantidade de dados que ela acertou, que a gente vê a proporção de dados que ela acertou. Então, eu posso fazer aqui, usando essa função, né, a medida de acurácia, e mandar aqui ele me dizer quanto que ele acertou. E aqui ele está me falando que a minha rede neural acertou
97,78% dos dados. É um número bom. Então, de cada 100 aí, ela está acertando quase 98 dados. Ela está errando 2 e pouquinho ali. Tá uma acurácia bastante boa. Mas vejam que como a gente está preocupado com classificação, a gente não tem tanta informação só com a acurácia. Quando a gente trabalha com problemas de classificação, tem uma outra medida que é mais útil para a gente, que fornece mais informação. E ela se chama matriz de confusão, porque ela vê o que a rede neural confundiu. Então, a gente consegue fazer rapidamente aqui a matriz de confusão usando essa função aqui, Confusion Matrix, e mandando plotar um gráficozinho bonitinho. E tá aqui. Mas aí você me fala, professor, que bagunça é essa aí? Não estou entendendo nada. Né? Então vamos ver aqui. O que essa matriz fala aqui pra gente? A gente tem aqui nas linhas, está escrito aqui, ó, True Label, ou a verdadeira, né? O alvo verdadeiro. E aqui nas colunas, a gente tem os alvos preditos, o que a minha rede neural preveu. Então, como que a gente interpreta ela? Então, a coluna principal aqui é o que ela acertou. As colunas, né, as células fora da diagonal, são como ela confundiu. Então, de forma muito rápida aqui, vamos lá, para a classe aqui setosa, eu tinha 20 dados e ela acertou os 20, ó. Veja que não tem nenhum valor nessa linha, nessa coluna, perdão, nem nessa linha. Então, todos os 20 ela acertou todo mundo. Agora, desse alvo aqui, versicolor, eu tinha 12, e os 12 que ela acertou, os 12 que tinha, ela acertou como versicolor. Então, ela acertou todas as versicolors. Mas agora, na virgínica, eu tinha 13 dados. Então, tinha 12 mais 13 dados. Desses 13 dados, 12 ela acertou. Olha, 12 virgínica, ela disse que era virgínica. Mas um desses dados ela errou. Ela disse que esse dado aqui, que essa virgínica, na verdade, é versicolor. Então, isso aqui é como a rede neural errou. E a partir dessa métrica aqui, o engenheiro de machine learning, o cientista de dados, ele pode ver e melhorar, voltar na rede neural dele, modificar os parâmetros dele de forma que ela aprenda e que ela não erre. Só para completar, vamos ver se essas respostas aqui fazem sentido. Então, ela acertou todas as cetosas, e uma virgínica, ela falou que era versicolor. Então, se a gente voltar aqui nesse plot que a gente fez ali anteriormente, vejam só, o azulzinho é cetosa, o laranja é versicolor e o verde é virgínica. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse plot aqui, a gente consegue ver que era relativamente fácil acertar as cetosas, porque ela está muito separada das outras classes. Mas, realmente, a versicolor com a virgínica, elas estão bem mais misturadas entre si. Então, faz sentido a minha rede neural confundir uma com a outra. E, assim, com isso aqui, a gente viu de forma bastante geral como que funciona trabalhar com IA. Você, então, vai ter um banco de dados, você vai analisar esse banco de dados através de algumas informações, alguns insights, vai preparar esses dados, dividindo eles em conjuntos de teste, de validação, vai escolher a arquitetura, o modelo da sua IA, treinar ela, verificar os resultados, as predições dela para ver se ela generalizou e, no fim,
Dependendo dos resultados, você pode voltar na fase de projeto, seja lá na engenharia de dados, para criar ou remover dados, né, na engenharia de recursos, né, para tirar ou acrescentar características, ou no próprio modelo da sua IA. Então, com isso aqui, eu completo, né, de forma bastante simples, um problema de classificação. A título de conhecimento para vocês, a gente vai ter também problemas de regressão, que é quando a gente quer prever um valor contínuo de uma função. Então, tem alguma função, por exemplo, eu lembro de na graduação, meu professor dá informações da Bolsa de Valores e a gente tentar prever qual que vai ser o valor da Bolsa. Vocês podem ter certeza que tem muitas empresas financeiras aí que usam redes neurais extremamente complexas para tentar modelar o comportamento de uma bolsa. Isso seria um problema, então, de regressão, de predição. Uma outra forma, um outro tipo de problema que a gente pode utilizar de AI também seriam problemas de agrupamento, ou clusterização, que é quando você não tem aquela coluna de alvos. Então, você só tem os dados brutos e você quer agrupar esses dados de alguma forma. E depois, né, desses algoritmos agruparem os dados, você vai analisar eles e tentar extrair alguma informação útil deles. Existem outras formas de treinamento mais eficientes para você provar que a sua IA está funcionando, para provar que a sua IA é boa, mas no geral a gente sempre vai seguir esse caminho. Pega o banco de dados, analisa, trabalha em cima dele preparando os dados, projeta a nossa rede neural, treina e testa ela para que ela funcione até a gente implementar. Beleza? Então, com isso, eu encerro essa pequena palestra, esse workshop de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e estou aberto aí para dúvidas, para perguntas que vocês queiram fazer. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença e pela sua palestra de hoje. Como o próprio professor disse, vocês, alunos, agora têm o direito, têm a oportunidade de perguntarem se vocês têm alguma dúvida, algum apontamento sobre o conteúdo da palestra. E logo após algumas dúvidas, nós vamos realizar o sorteio da Bolsa de Estudos de hoje. Então, tá com vocês. Eu peço, por favor, que levantem a mão para fazer as perguntas, que nós vamos liberando um a um. Pode ser? Vamos lá. José Rodrigues. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, existe uma linguagem específica para a palestra, no caso, que foi dada hoje, que eu vi que o senhor usou o Python, né, como exemplo? Isso. Não tem uma linguagem específica. O Python, ele tem essa facilidade de você ter várias funções já construídas nele. Você tem um ambiente, né, online, uma comunidade de cientistas de dados que trabalham com o desenvolvimento desses algoritmos muito ativo em Python. Mas existem outras linguagens. Por exemplo, eu aprendi na minha graduação usando a linguagem de MATLAB. Qual que é o problema do MATLAB? Ele já é um software pago, ele já não é um software livre. Mas você pode utilizar softwares como Scilab, Octave, dá para fazer um pouco até em Excel, dá para fazer em outras linguagens. E assim, dependendo do nível que você estiver disposto a trabalhar, você consegue implementar esses códigos na mão. Então, por muito tempo, vários algoritmos de treinamento, eu criava as equações dele todas na mão. Eu não usava funções prontas, eram funções que eu mesmo desenvolvia para os meus problemas ali. Mas,
para aprender, para se inicializar e principalmente para usar como ferramenta, eu acho que o Python vai ser a mais simples, a com mais material online, mais aulas online para vocês trabalharem aí com inteligência artificial no geral, redes neurais e esses algoritmos. Beleza, José? Beleza, professor, muito obrigado, viu? De nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, gente. Só levantar a mão aí. Eu sei que é muita informação, mas eu tentei dar uma condensada. Pode falar, quem é? É o Alexandre, tudo bem? Olá, Alexandre. Boa noite, tudo jóia? Eu queria uma opinião sua. O senhor já analisou o Llama, o 3.1? Já chegou? Não analisei. Mas eu posso dar uma olhada nele depois. Agora, né? Por exemplo, assim, porque a minha dúvida era o seguinte: se eu tivesse analisado, pelo menos um pouco, porque eu li o lançamento dela e estava acreditando que o senhor também já deve ter dado uma olhada nele, porque estão dizendo que é a melhor, eu vi um monte de gráfico, mas, poxa, eu ouvi de um professor que seria interessante, entendeu? Porque era uma segunda opinião, porque eu vi um monte de gráfico, eles estão fazendo tanta aposta que eu não estou botando muita fé, não, entendeu? No Llama.30. Põe no chat, por favor, se você puder, esse nome, para eu não ter errado ali na digitação, que aí eu olho ali. Porque, assim, ele é uma linguagem de programação ou um modelo de rede neural? Llama 3.1, você sabe me dizer? Inteligência artificial pronta, né? Segundo é a melhor, é o Llama 3.1. Ah, depois eu vou dar uma olhada assim. Ó, melhor, eu posso dar um pouco de pitaco nesse ponto de melhor. Melhor para quê? Porque como uma coisa que eu não cheguei a comentar, mas vocês viram se em algum momento eu disse para que eram aqueles dados? Eu não falei para que eram aqueles dados. Talvez alguém que manja um pouquinho mais de inglês, que deu uma lida ali nos dados, viu ali a palavra petal, né, e sabe que é pétala, saberia dizer que aquele banco de dados ali é um banco de dados de classificação de flores. Mas vejam só, do ponto de vista da rede neural, os meus dados não importam. O que eu estou trabalhando não importa. Naquele caso ali eram dados de flores, é um banco de dados utilizado muito para ensinar machine learning, para ensinar IA. Mas eu poderia estar com dados basicamente sobre qualquer coisa ali. Então, por exemplo, esse Llama 3.1, depois eu vou dar até uma lida melhor nele. Ele pode ser muito bom para, né, o que ele se propõe, vistos concorrentes. Né? Mas as redes neurais, elas têm, ou as técnicas de IA no geral, elas têm objetivos específicos. E eu acho um erro você tentar utilizar uma IA para um problema que não precisa de IA, ou usar uma IA muito complexa para um problema que é simples. Muitas vezes, quando a gente for desenvolver esses sistemas nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, a gente vai ter problemas muito simples. E é uma questão de recurso também. Você criar um modelo mais simples, ele vai consumir menos dinheiro, menos recurso, vai ser mais fácil de você implementar. O chip que você for implementar, aquilo vai ser mais barato. Então, a gente sempre tem que ver melhor para quê. Né? Eu tinha um professor que falava, o que é melhor, um avião ou um Fusca? É aquele negócio, você sabe pilotar um avião? Se você não sabe pilotar um avião, um Fusca é o melhor para você. Então você tem que usar a ferramenta certa para o problema certo. Mas eu vou dar uma olhada nessa Llama aí, obrigado pela dica. Agora, aproveitando que nós nos aproximamos do fim da palestra, vou realizar o sorteio com todos os presentes, ok? Lembrando mais uma vez que o link do certificado, mude um momentinho para vocês se inscreverem aqui
E é por esse link que nós vamos conseguir as informações necessárias para entrarmos em contato com vocês para a emissão do certificado também, ok? Então é de suma importância que vocês façam esse registro conosco. Dá um tempinho aqui e já começar a preparação. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Tudo certinho. Lembrando mais uma vez também, o certificado de vocês vai ser enviado o link para emissão via e-mail, tá? Vamos lá. Cadê? Tá certinho. Compartilhar. Tela, janela. Iniciando aqui a apresentação. Todas as matrículas feitas nessa palestra de hoje, todas as inscrições. Ó, tá entrando mais gente, ó, pera aí. Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Isso aí. Vamos lá, todos, já fechando o grupo aqui, ó, todos os 141 participantes. Mais uma vez. Lembrando que o participante, vamos fazer o sorteio. Cadê aqui? Kelvin Souza. Você foi o ganhador. Kelvin, tá aí? Por sinal, só para... Aê, o Kelvin. Aê, parabéns, Kelvin. Em breve o tutor vai estar entrando em contato com você para poder estar te explicando maiores detalhes da bolsa que você ganhou. E mais uma vez eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez ao professor Robson pela sua excelente palestra voltada para essa área de redes neurais e inteligência artificial. E eu acredito que seja isso por hoje, pessoal. Lembrando que daqui a pouquinho os nossos alunos terão aula com os seus respectivos professores. Então fiquem atentos ao WhatsApp e ao seu tutor que está mandando os links para vocês, ok? Professor Wanderson? Não, só mais uma vez reiterar aqui os agradecimentos ao professor Robson. Obrigado. Tenho certeza que no futuro nós vamos contar com você de novo em outras palestras aí, em outros conteúdos. E a gente espera que vocês tenham... Com certeza. Calma aí. A gente espera que vocês tenham curtido. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.